Olá, boa tarde. Aqui é o presbítero Walt. Quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor e também desejar a vocês uma boa tarde. Que Deus abençoe você ricamente e que os desejos dos vossos corações Deus possa realizar, porque só Ele é quem pode realizar. Tudo está nas mãos do Senhor, no poder dele. Nós nada podemos, mas ele pode todas as coisas. Tudo foi feito por ele, tudo é dele e está no comando dele. Estamos aqui mais uma vez para nós falarmos sobre a bondade de Deus e a misericórdia e a compaixão dele para conosco. Ele nos deu e nos dá prova que nos ama todos os dias, nos guarda e nos protege. Por isso que nós estamos aqui agora falando e você me ouvindo, tenho certeza que o Senhor está nos contemplando. Quero saber como é que você está, se a sua família, se você está bem, se você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Eu sou grato a Deus porque você existe e eu também. Sou grato a Deus pela tua família e pela minha família. E pela tua alegria. A tua alegria é a minha alegria. Se você está bem, eu também estou bem. E graças a Deus por isso. Estamos nessa tarde, como eu havia falado no vídeo de ontem, nós vamos continuar falando a respeito do grande amor de Deus e da misericórdia dele e da compaixão para conosco. Só ele é quem tem esse grande amor por mim e por você. Não existe outro caminho a não ser crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é quem pode fazer todas as coisas por nós. Também quero falar para você que você fique atento e não conte os seus projetos, não conte os seus projetos, nem seus planos a ninguém. O único que você pode contar os seus projetos é Deus. Não existe outro. Porque qualquer outro que você for falar dos seus projetos, mesmo que seja pequeno para você, ou mesmo que seja pequeno para o mundo, mas a primeira coisa que eles vão dizer é que você não vai conseguir. Mas eu quero dizer a você que Deus pode realizar todos os teus projetos e planos, mas para isso nós temos que ser obediente à sua palavra. Porque se nós formos observar, a desobediência é desde o princípio, como eu venho falando, e permanece a desobediência a Deus. Nós vemos um exemplo na saída do povo do Egito. Lembra? Na saída do povo do Egito, era para passar 40 dias até chegar na terra prometida, na Canaã, onde Deus tinha prometido para o seu povo
quando ordenou que Moisés tirasse eles do Egito. Era para eles passar 40 dias, mas, como eu sempre falo, a desobediência é quem nos faz ficar afastado de Deus. É por causa da nossa desobediência. Por isso que a pergunta, a Bíblia, de que se queixa o homem? Das suas atitudes, dos seus feitos, das suas obras mal e da sua rebeldia, da nossa rebeldia, que desde o princípio, quando Deus ordena que Moisés tire o seu povo do Egito, ele dá as coordenação a Moisés, mas o povo começaram a murmurar, a aperrear Moisés. Moisés começou, como ser humano, né? Começou a ficar irritado e muitas das vezes creio que ele dizia, não sei o que foi que eu fiz para aceitar essa missão, mas só que a Bíblia fala que não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus escolheu a gente, mesmo ele sabendo, tendo a certeza que nós somos desobedientes, porque a desobediência é desde o princípio, desde a época de Adão que já tem a desobediência. E todos desobedeceram a Deus, todos falharam. O único que veio e cumpriu tudo o que era para cumprir, não falhou, foi Jesus Cristo, o único que desceu do céu, se humanizou no meio de nós, ele cumpriu sem falha alguma. Mas todos nós falhamos. E a desobediência é desde o princípio. Não tem quem conserte a desobediência, porque é desde o princípio. E por isso que Deus deixou o livre-arbítrio para a gente escolher de que forma nós queremos viver na Terra. Ele nos deu uma missão, nos separou, porque aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele é separado e já é escrito no livro da vida e já passa a ser um soldado celestial. Já passa a fazer parte do grande exército, do exército do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mesmo ele sendo desobediente, mas mesmo assim continua fazendo parte do grande exército. A desobediência fez com que os 40 dias em que Deus determinou para o povo do Egito, quando saísse do Egito, chegar na terra de Canaã, se transformou em 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência. Mas a desobediência, meus amados, ela é desde o princípio, desde o começo do mundo, desde o começo da geração. É como a inveja. A inveja também é desde o princípio. Mas nós que sabemos dessas coisas, vamos procurar fazer algo para agradar a Deus sem olhar para a falha de ninguém, porque nós somos falhos, e olhar somente para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E quando você sentir que Jesus está falando, que Deus está falando com você, não duvide, porque através da desobediência vem as dúvidas. Nós vamos perceber isso daqui a pouco, quando nós entrarmos
um pouco na palavra de Deus. Nós vamos ver que mesmo os discípulos andando com Jesus, eles ainda tinham dúvida, eles ainda duvidavam. Quer dizer, são os fatores que nos afasta de Deus. Porque se Jesus Cristo disse, quando enviou os discípulos, disse, eis que vos dou poder. Mas por causa da nossa desobediência, esse poder está afastado de nós. Porque ele dá e ele tira. Ele pode tudo. Tudo é conforme o que Deus quer para a nossa vida. Então, por causa da nossa desobediência, nós passamos a sofrer aqui na terra. Mas se nós procurarmos obedecer pelo menos um pouquinho, nós vamos ver como as coisas vão mudar para mim e para você. Amém? Tudo isso vem fazendo com que venha abreviar ou demorar a vinda de Jesus. Por quê? Porque muitos pararam de pregar o Evangelho e fica só correndo atrás de bens materiais, de riqueza, e esquece daquela palavra que está escrito lá no livro de Marcos, já encostado Lucas, que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Já lá no livro de Mateus fala que quando o Evangelho for pregado em todo mundo, a toda criatura, aí sim virá o fim. Mas a Bíblia fala sobre todas essas coisas que está acontecendo. Fome, sede, terremoto, peste, guerra, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Agora, todas essas coisas se cria e se gera por causa da desobediência e da inveja. Tudo isso está em cima desses fatores: desobediência e inveja. Porque nada mais, nada é, nada menos de que os homens buscam poder na terra, ser soberanos sobre a terra. E aí fica essa guerra, gera essa guerra, que é desde o princípio, desde o começo. Todas essas coisas que nós estamos vendo e contemplando é desde o começo. A desobediência, a inveja e a desobediência. Todas as duas andam juntas. Por isso que nós estamos passando por muitas coisas. Nós vemos aí a natureza cobrando de nós que nós venhamos se chegar mais a Deus e amar os nossos irmãos, como está escrito na palavra. E nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo, cumprindo a nossa parte, a qual Deus nos ordena que nós façamos. Porque se nós formos observar, nós vemos aí filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão, filho matando mãe, mãe matando filho. Quer dizer, todas essas coisas nós estamos vendo cada dia ficando pior.
Agora, tudo isso porque a mentira, ela está prevalecendo mais do que a verdade, porque a nação, ela dá mais ouvido à mentira do que à verdade. Porque Jesus Cristo foi crucificado? Porque Jesus foi escoteado e foi crucificado? Justamente por ele ser a verdade, por ele pregar a verdade. Enquanto ele dizia que era filho de Deus, o mundo não acreditava. E a palavra fala a respeito da chegada de Jesus. A Bíblia diz: veio para os que eram seu, mas os seus os rejeitaram. Que ele veio, mas o povo que estava esperando ele rejeitaram Jesus. Porque eles esperavam Jesus vindo no trono como um rei. Mas Deus, com a sua imensa sabedoria, que a sabedoria é de Deus, ele é a sabedoria, ele é a própria sabedoria. Aí ele foi e enviou o seu filho como um bebê humano. Em vez de vir num berço de ouro, nasceu numa manjedoura. Onde se criava ovelha, animal. Por isso começou o povo a rejeitar, como diz a palavra, veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Mas todos os quantos receberam, deu-lhe o título de filho de Deus. Todo aquele que aceita Jesus se transforma no filho de Deus. Nós somos criatura de Deus. Mas todo aquele que aceita Jesus, que aceita que Deus é o soberano, esse é filho de Deus. Nós somos criatura de Deus. A Bíblia fala, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, já começa a desobediência mais uma vez. A desobediência mais uma vez. Aqueles homens também invejosos, porque Jesus, por onde passava, Jesus curava. Jesus expulsava demônios. Não existia doença. Qualquer doença, Jesus Cristo, ele até morto ressuscitou e ressuscita. Então aqueles homens começaram a perceber que eles não tinham como competir com Jesus, porque ele não tinha e nem tem o poder que Jesus tem. E entra a inveja. Qual foi o mal que Jesus fez? Eles prenderam Jesus por falar a verdade, por pregar a verdade, por falar sobre o grande amor de Deus. E é isso que ele quer que nós façamos. Nós vemos na palavra que ele nos amou de tal maneira que deu seu filho para morrer por nós. Mesmo ele pendurado lá no madeiro, lá no Gólgota, naquela cruz, ele diz: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Ele quer que nós também perdoe aqueles que nos perseguem.
Perdoe aqueles que nos faz o mal. É isso que Jesus quer que nós façamos. Amém? Quero te convidar para nós orar. Se você puder orar comigo, não ora só pela tua família, nem por você, mas ora por toda a nação, pelo mundo todo, para que Deus venha transformar vidas, libertar pessoas que estão cativas à maldade, que Ele venha mudar as atitudes dos homens, tirar a ira, o ódio e colocar aquele amor que Cristo tem para nos oferecer, um amor verdadeiro. Amém? Ora comigo. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, Senhor do céu e da terra, por nos dar essa tarde maravilhosa para estarmos aqui agora falando a respeito do teu grande amor, da tua misericórdia e da tua compaixão. Nesse momento, Pai, eu te peço encarecidamente, vai lá nas Cracolândia, aonde tiver, Senhor, uma Cracolândia, aonde tiver, Senhor, jovens, adolescente, aonde tiver um, Senhor, envolvido nesse universo das drogas, vai lá, Senhor, liberta eles, transforma, envia alguém para levar uma palavra para eles, para mostrar para eles que existe a felicidade e a felicidade está em ti, Jesus. Vai lá, Senhor. Alegra o coração daquela mãe, daquele pai, daquele filho, daquela filha, resgatando os teus filhos e filhas da mão do inimigo, Senhor. Vai nos presídios, liberta, entra com transformação, vai nos hospitais com cura, milagres, Senhor. Aonde tiver alguém te pedindo socorro, Pai, socorre, Senhor. Entra com o socorro, entra com a libertação, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode fazer todas essas coisas acontecer, Pai. Pai, eu quero te agradecer por ter salvado essa pessoa, por ter feito com que essa pessoa veja que não existe outro caminho a não ser te servir, te aceitar como Salvador, Pai. Vai lá, Senhor. Esse pai, essa mãe que estão desempregados, que estão passando fome, que estão, Senhor, nos lixões procurando o que comer, virando lata de lixo, pegando o resto de comer que foi jogado fora, Pai. Vai naqueles lugares onde as crianças, Pai, ficam jogadas lá, com fome, morrendo de fome. Meu Deus, tem de misericórdia. Aonde tiver, Pai, uma pessoa, um ser humano, passando por essa situação, Senhor, envia pessoas para ajudar eles, para auxiliar eles e matar a fome deles, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoa toda a nação, abençoa minha família, minha esposa, nossos filhos, nossos netos e netas. Deus nos ajuda, nos guarda, nos livra do homem sanguinário, da bala perdida. Nos ensina a viver sobre essa terra, Senhor. Nos ensina a amar os nossos irmãos, uns aos outros. É isso que eu te peço. Em nome de teu Filho, ó Deus,
Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, meu amado. Como nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, não sei se você teve tempo para examinar, mas nós vemos aqui no versículo 5, Tomé, um homem, podemos dizer assim, ou ele era descrente, ou não estava entendendo o que Jesus estava falando. Porque Jesus já vinha falando para eles, e ele ainda pede a Jesus e diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Jesus vai e responde para Tomé, e para os discípulos que estavam também, que ali não só estava Tomé, mas quem fez a pergunta especificamente foi Tomé. Jesus vai e diz para ele, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, será que Jesus Cristo só tinha falado isso a primeira vez? E às vezes que ele disse na presença deles, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado de Deus, o meu Pai me enviou, o meu Pai me mandou. Quantas vezes Jesus Cristo não falou isso? E esses homens que andavam com Cristo, é dessa forma que nos dias de hoje eu vejo que nós não vemos milagres acontecer, nós não vemos cura divina acontecer, porque tem ainda em nós essas dúvidas. Será que é verdade? Será que ele está falando a verdade? Será que o que ele está dizendo é verdade? Porque eu creio que essa dúvida entrou nesse homem, chamado Tomé. Andava com Cristo, via os milagres de Cristo. Ele estava ali no meio deles, e vendo Jesus dizer que ele era Jesus, ele era o enviado de Deus, ele era o Salvador, e que um dia ele ia voltar para Deus. Eu creio que eles, mas entrou o quê? A mesma dúvida que tem nos dias de hoje. Por isso que Jesus Cristo fala que é aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma coisa minúscula que quase que você nem vê o grão da mostarda. Por isso que Jesus faz essa comparação na fé. Aquela dúvida, na minha opinião, que quando aquele homem lá no livro de Mateus leva o filho para os discípulos, eu creio que essa dúvida entrou na mesma hora ali nos discípulos também. E também tem a outra versão que eu creio também, que era para Jesus curar aquele jovem, filho daquele homem que se ajoelha. Não sei se vocês estão lembrados, e diz, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos. Quando ele encontra com Jesus, se ajoelha e diz, tende misericórdia do meu filho, que é lunático, do homem que tinha um filho lunático. Mas aí fica a pergunta, será que eles não curaram o jovem porque estavam com dúvida ou era para Jesus curar? No meu pensamento, eu creio que era para Jesus, para acontecer isso, para Jesus repreender os discípulos
Porque lá na frente Jesus vai e fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Quer dizer, Jesus já começou a repreender os discípulos e, na verdade, pelo que Jesus falou, que ele é sábio, ele sabe de tudo, ele viu que neles entrou a incredulidade e a falta de fé para eles realizar. Lá na frente nós vemos os discípulos vão perguntar a Jesus por que nós não podemos curar este menino. Jesus vai e fala: por causa da vossa pequena fé. E a fé, ela vai crescendo de acordo com o que você vai lendo a palavra, de acordo com o que você vai seguindo os mandamentos do Senhor. Cada vez que você se chegar mais a Deus, mesmo que seja aos pouquinhos, mas a sua fé vai aumentando. Depois Jesus Cristo vai e fala para os discípulos que aquela casta de demônios não saía a não ser com jejum e oração. Por isso que eu quero falar para você, quero dizer para você, através do Evangelho, esse homem ainda tinha dúvida. Que eu creio que Jesus Cristo, lá atrás, tem muitas partes na Bíblia que Jesus falar: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele que deixar pai e mãe e seguir-me, aquele que quiser me seguir. Tudo isso, Jesus muitas vezes dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado de Deus, eu vim para salvar, eu sou o Cristo Salvador. Mas mesmo assim esse homem ainda vai fazer essa pergunta a Jesus. Jesus vai e diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conheceria a meu Pai, e já desde agora o conheceis, já desde agora o tendes. Se vós me conhecesse a mim, também conheceria a meu Pai, e já desde agora o conhecereis, e outra está entre vós. Tende visto, e o tende visto. Quer dizer, Jesus falou para eles que se eles conhecessem a Jesus, também conheceria o Pai. Já tende visto desde agora. Porque Jesus Cristo, ele vai dizer, lá no final nós vamos ver, e aqui, ó, e diz assim: e disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí é onde Jesus vai e fala para Filipe. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, como diz-me tu, mostra-me o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo dizendo para eles, e Jesus diz aqui: não crer tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e que as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo,
mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mais uma vez, Jesus Cristo falando para os seus discípulos. Quando ele fala, Tomé fala, Filipe fica olhando, escutando, aí depois vem Filipe, mesmo vendo a resposta de Jesus, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que Jesus diz assim para eles, será possível? Como Jesus disse aqui, estou há tanto tempo convosco. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então nós estamos vendo aqui através da luz do Evangelho que esse aí é onde está o problema de nós seres humanos. Não confiar. Nós muitas das vezes podemos até dizer que nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, mas quando é naquela hora do aperto, a primeira coisa que nós vamos pensar é em fugir. A primeira coisa que nós vamos pensar é em fugir. E cadê aquele povo? Cadê aquele povo? Mas o que mais me deixa um pouco, não alegre, né? Porque isso aí não traz alegria para ninguém. Mas essas coisas é desde o princípio. É como eu falo para vocês, como eu falei para vocês no outro vídeo. Jesus Cristo, ele fez muitos milagres, muitos prodígios. Mas mesmo ele sem querer, ele pregando a verdade, pregando o amor, mas se nós formos observar, ele também encontrou muito inimigo. Vamos analisar agora um pouco através disso aí? Com a verdade, Jesus também fez inimigo. Mas como fez, sim, que foi os inimigos dele, os inimigos de Deus, os inimigos de Jesus Cristo, que prenderam, que chicotearam, ficaram com inveja. Por que ficaram com inveja? Porque eles não queriam outro rei a não ser o rei que existia na época. E o outro rei com inveja, já inveja no meio. Porque na época o povo acreditava mais na mentira. Que aqueles homens pregavam, mentindo, enrolando o povo para enriquecer o rei. Aí chega Jesus trazendo a verdade. Jesus chega pregando sobre o amor. Porque você pode ser o homem mais pregador da face da terra. Você pode ser um homem de orar e cair fogo do céu. Você pode ser um homem de orar e fazer chover na mesma hora. Você pode ser um homem de orar e ressuscitar mortos. Mas se você não tiver amor no seu coração, de nada vai te servir para Deus. De nada vai te servir para Deus. Porque você pode fazer isso. Pode acontecer. Porque você não vai invocar o seu nome. Você vai invocar o nome de Jesus Cristo. Você vai falar a respeito do nome de Jesus Cristo. E dependendo da fé daquela pessoa, daquele doente, na hora que você falar no nome de Jesus Cristo, dependendo da fé daquela pessoa, ele vai ser curado. Mas não acontece
E é difícil acontecer, porque se aquela pessoa for curado, você vai querer ser idolatrado. E as pessoas vão te seguir e você vai achar bom. Muitos deles, quando Jesus Cristo curou, Jesus não falou quem era. Muitos deles que não enxergavam, que a Bíblia só fala de alguns cegos, mas eu creio que teve muitos. Porque se fosse escrever a trajetória de Cristo, não dava para escrever. Por isso que hoje, nos dias de hoje, está um caos. O Evangelho está sendo esquecido, o amor de Deus não está sendo pregado para as pessoas, que só existe um meio de salvação, que é aceitando Jesus como um Salvador e andando conforme está escrito na sua palavra, que diz: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Então, é aí onde está o grande processo de não ter milagres acontecendo nos dias de hoje, porque tem a dúvida, a falta de fé, porque falar que crê é muito fácil. Falar que crê é muito fácil. Porque aqui nós estamos vendo e lendo e percebendo que mesmo aqueles homens andando com Jesus Cristo, eles ainda não estavam crendo que ali estava o Salvador, que ali estava o Filho de Deus. E começaram a fazer estas perguntas a Jesus. Jesus vai e diz: credes em mim, que estou no Pai, e que o Pai está em mim. E ao menos por causa das obras. Jesus chegou a um ponto de dizer a eles: crê pelo menos que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, por causa das obras que são feitas. Então Jesus Cristo, ele foi o único e é o único que pode nos ajudar e nos garantir uma morada eterna para nossas almas, para nosso espírito. Porque tem gente que diz: morreu, acabou. Mas não é dessa forma. Existe um grande mistério nessa parte da morte. E para ninguém é revelado. Porque o único que pode saber é Deus. A Bíblia diz que as coisas que o homem pode saber são reveladas para eles. Mas as que não pode são só para Deus. Aqui, o que tem nesse versículo, nessa parte, nós vê muitas coisas que está no meio desta palavra. Homens cheios de dúvida, homens que estavam ali no meio de Jesus Cristo, estava com ele. Mas no momento em que Jesus
precisou, vamos dizer assim, não que ele estava necessitado que alguém morresse por ele ali, não. Mas ele, como um humano ainda estava ali ainda, ele procurou, como quem diz, eu vou observar quantos dos meus discípulos estão aqui. Esse era o mais chegado de Jesus. Só que eu como ser humano também, eu não vou condená-lo, porque nós somos assim mesmo. Nós seres humanos, nós temos medo. Isso existe em nós. Então nós temos que observar e ver que nem todos estão aptos a sofrer pelo amor do Evangelho de Cristo. Porque se nós formos observar, nos dias de hoje não aparece um João Batista, não aparece homens para largar tudo e andar pregando o Evangelho de Cristo. Não tem. Mas pelo menos tem aqueles que mesmo sem ter aquela disponibilidade, sem ter aquela coragem que os homens tinham antigamente, mas pelo menos ele procura andar em obediência à palavra de Deus. Porque para pregar o evangelho você prega até na rua em que você mora com as suas atitudes. Com as suas atitudes na rua que você mora. Ser atencioso com as pessoas, ser comunicativo com as pessoas. Mostrar para elas que você está ali para ajudar na hora que eles precisar. Na hora que eles bater na sua porta. Me socorra, irmão, você chegar junto, o que é que está acontecendo, o que é que eu posso fazer. E dizer para aquela pessoa, em nome de Jesus Cristo, ele vai dar um jeito, nós vamos, com a força de Deus, Jesus Cristo, ele vai fazer com que essas coisas sejam resolvidas. Nós estamos aqui para te ajudar. Mostrando a sua vizinhança, que você está ali como amigo, não como inimigo. Ele pode ser o que for. Ele pode praticar as coisas mais horríveis do mundo. Mas de manhã você, quando vê ele, dá um bom dia para ele. Deseja que Deus abençoe a casa dele e a família. Fala para ele que você está ali para ajudar se ele precisar. Independente de quem ele seja, independente do que ele faça. Porque é para isso que nós estamos aqui na terra. E aqui Jesus Cristo diz no versículo 12, ainda na leitura. Jesus vai e disse, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também faz as obras que eu faço e as fará maior do que esta, porque eu vou para meu Pai. Aqui é uma promessa de Jesus Cristo. Ele disse, na sua palavra, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também faz as obras que eu faço. Mas o que Jesus fazia, as obras dele, não só era milagre.
Não só era milagre que Jesus fazia. Ele abraçava todo mundo que se chegava a ele. Falava com todas as pessoas, independente de qualquer situação. Os discípulos ficavam escandalizados, como quando ele foi almoçar com aquele homem que era cobrador de imposto, um homem carrasco, um homem corrupto. Mas Jesus foi lá na casa dele. Jesus foi mostrar, dar uma demonstração, que ele veio para todos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus Cristo veio para salvar os que estavam perdidos. Foi para isso que Jesus veio. Mas hoje em dia, em vez de nós vermos o evangelho ser pregado, nós vemos os evangélicos, os que se diz cristão, condenando o povo em vida. Porque bebe, porque fuma, porque joga, porque só se prostitui, porque usa droga, porque... Não, ninguém pode condenar ninguém, meu amado. Ninguém pode condenar ninguém. Não existe ninguém condenado. Pessoas que já morreu fazendo o errado, mas ele não está condenado. Ele ainda vai esperar o grande dia. Será que nós temos esse poder, essa força de condenar uns aos outros? Jesus manda é amar, não é condenar. O mandamento de Jesus é esse, que vos amei uns aos outros. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso que Jesus Cristo vem. Jesus Cristo veio para isso, para nos salvar, para salvar o seu povo, salvar os que estavam perdidos. Amém, meu querido? Então coloca isso no teu coração, na tua mente, que nós estamos aqui na terra para mostrar o grande amor de Deus. Nós somos a luz. Foi para isso que Cristo nos separou e nos escolheu. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Que Deus te dê uma noite maravilhosa e um novo amanhecer, conforme Deus queira. Te convido para orar comigo. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, Pai, mais uma vez, por nos dar essa graça de estar aqui agora nessa tarde, ouvindo a Tua Palavra, examinando a Tua Palavra, crendo no que está escrito na Tua Palavra, Senhor. Cremos em Ti. Abençoa os Teus filhos e filhas. Livra eles de todo mal, Senhor. E guarda eles em segurança. Aonde tiver uma alma gritando por socorro, socorre em nome de Jesus. Cheiro no coração, presbítero Walter. Aceita Jesus como teu Salvador. Hoje. E Deus que te abençoe e até o próximo vídeo.